bem, irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus agora, Evangelho segundo João, capítulo 11. Hoje nós vamos finalizar essa série de mensagens, os 7 milagres de Jesus no Evangelho de João. Hoje nós vamos então falar sobre a ressurreição de Lázaro. É muito difícil alguém, um crente, que não tenha lido esse trecho das Escrituras ou que não tenha ouvido uma pregação sobre isso. Aliás, ano passado mesmo eu preguei aqui sobre a ressurreição de Lázaro, mas nós vamos meditar novamente nesse texto, encerrando então essa série de mensagens. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: Vamos outra vez para a Judéia. Disseram-lhe os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te, e voltas para lá? Respondeu Jesus: Não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Isso dizia e depois lhes acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, estará salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: Vamos também nós para morrermos com ele. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios perto de Jerusalém. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, tu concederá. Declarou-lhe Jesus: Teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: O mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele, pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, o meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: Onde o sepultastes? Eles lhe responderam: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Então disseram os judeus: Vede quanto o amava. Mas alguns objetaram: Não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que este não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, a cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus: Tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Respondeu-lhe Jesus: Não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste.
E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhes contaram dos feitos que Jesus realizara. Pai, tua palavra foi lida, nós cremos que ela é a nossa única regra de fé e prática. Nós cremos que o Senhor fala conosco através tanto da leitura como também da explicação do texto, ó Pai. Ó Deus, e nós viemos aqui por causa do Senhor, ó Pai, porque o Senhor é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração, ó Deus, mas porque o Senhor também é aquele que nos instrui, ó Deus. Fala conosco mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o capítulo 11 de João narra o último desses 7 milagres de Jesus no Evangelho de João, né? Esse é o último, e talvez, eu não vou nem dizer talvez, com certeza esse é o milagre mais, eu não quero usar a palavra lindo, né? Mas mais impressionante, porque se trata da ressurreição de alguém que estava morto. Aqui Jesus não curou, aqui Jesus trouxe a vida novamente. Isso é maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. E Jesus fez isso por quê? Porque Ele é Deus, porque Deus é o único Senhor da vida. Ele dá a vida, Ele tira a vida desse mundo presente. E essa é a principal mensagem. Todos os sinais que nós estudamos até hoje, todos os milagres, eles estão apontando para Jesus como o Filho de Deus, como o Messias prometido, como o próprio Deus, o Deus Emanuel, presente neste mundo. E todos eles foram registrados para que a gente creia em Jesus. Esse seria o quarto milagre messiânico. Havia aquela expectativa de que o Messias, quando viesse, quando se manifestasse, o enviado do Senhor, ele fizesse então quatro milagres. Ele precisava fazer pelo menos esses 4 milagres. E Jesus fez todos eles e agora encerra praticamente o seu ministério, porque agora ele vai daqui em diante, ele vai caminhar para o seu martírio, mas Jesus já tinha então curado um cego de nascença, curado um leproso, curado um cego de nascença, um surdo e mudo, e por último a ressurreição de um morto ele vai fazer. Ou seja, ficaria a partir de agora inquestionável que Jesus de fato era o Filho de Deus, é o Filho de Deus, é o próprio Deus. No capítulo 10, nós percebemos que Jesus estava deixando Jerusalém, porque os judeus queriam prendê-lo, queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo. E ele vai então para a região do Jordão. E é nesse momento então que Lázaro, Jesus está no Jordão, que Lázaro adoece. E começa assim então a nossa história de hoje. Nos versículos 1 e 2 nós temos aí as personagens deste episódio, ou pelo menos as principais: Lázaro, Maria e Marta. Lázaro, Maria e Marta, uma família que Jesus amava. Nós sabemos disso. E aqui é bom a gente destacar algo que é a amizade que Jesus tinha com essa família, né? O próprio Deus fazia questão de manter um relacionamento de amizade com algumas pessoas, né? Nós sabemos que Jesus também ama a todos, evidentemente, os seus discípulos, nós, seus filhos hoje, mas isso me chama a atenção também para o fato de que a amizade é uma coisa necessária para nós. Jesus nos deixou esse exemplo, como é bom a gente ter amigos. A gente não vai conseguir ser amigo de muita gente, mas a gente pode ter um grupo que a gente considera amigo, próximo, íntimo, e isso é importante. Quem encontrou um amigo, encontrou um tesouro que vale para toda a vida, né? E
Então a gente tem esses personagens aqui, essa família que Jesus amava. Jesus é avisado, então, versículos 3 a 6, sobre que Lázaro, pertencente desta família, estava enfermo. E quando Jesus toma conhecimento disso, ao invés de sair imediatamente para ir até a casa dos seus amigos, para estar com eles naquele momento difícil e para fazer qualquer coisa, havia expectativa. Marta disse isso, Maria disse isso, quando encontraram com Jesus, de que se ele estivesse ali, Lázaro não teria morrido. Mas o texto diz que Jesus fica ainda 2 dias naquele lugar, só então ele sai, mesmo amando àquela família. Nesse momento, quando ele sai, se a gente for fazer as contas aí, Lázaro já estava morto. Lázaro já estava morto. 2 dias depois, finalmente, Jesus decidiu ir então para a Judéia para encontrar-se com os seus amados ali. Mas os discípulos discutem com Jesus, porque Jesus havia deixado aquela região justamente por causa da perseguição que se levantou contra ele. Por isso os discípulos falam, mas mestre, estão procurando tirar a sua vida e você quer que nós voltemos para lá, o senhor quer voltar para lá. Jesus vai explicar o porquê, vai falar de que Lázaro havia adormecido, eles não entenderam claramente, vai dizer, olha, se ele está dormindo, então ele está bem, por que a gente precisa ir para lá? E Jesus vai explicar claramente, não, Lázaro está morto. Lázaro está morto, e eu quero ir para lá, vamos para lá. E a despeito da contrariação dos discípulos, eles vão. O Tomé, né, também chamado Dídimo, ele é até um pouco irônico, né, quando ele se volta, já a decisão está tomada. Ele é o mestre, nós somos os discípulos, então nós temos que ir, né? Aí ele fala, vamos também nós então, para morrermos com ele. Será que é para morrer com Jesus? Será que é para morrer com Lázaro? Quer dizer, Lázaro já estava morto, Jesus ia morrer, porque Jesus já estava falando sobre essas coisas, já tinha falado sobre isso, e Tomé então fala, vamos, e aí morre tudo e acaba tudo aqui desse jeito, né? Então, Jesus chega próximo à aldeia Betânia, onde aquela família morava, e primeiro ele conversa com Marta. Marta, ao tomar conhecimento de que Jesus estava se aproximando, ela então sai de onde estava, da sua casa, e vai ter com Jesus. E começa então esse diálogo entre Marta e Jesus. Que está onde aqui? Ok, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria ficou em casa. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se estiver aqui não teria morrido meu irmão. Mas eu também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Estabelece esse diálogo com Jesus, e Jesus vai conversar com ela e ensinar algumas coisas, né? Fala, mas o teu irmão vai ressurgir. Ela falou, eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição. A essa altura, não era só um relacionamento de amizade, mas um relacionamento de fé. E Marta vai declarar, eu sei que ele vai ressurgir no dia da ressurreição. E aí Jesus vai dizer, olha, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Essa é uma promessa linda que Jesus fez, e Jesus tem cumprido essa promessa ao longo de toda a história. Porque nós cremos que aqueles que são crentes no Senhor Jesus, eles morrem apenas a morte física, mas eles continuam vivendo eternamente na presença do Senhor. E isso é extremamente consolador para nós que sabemos que a morte física é uma realidade. Faz parte da nossa história. Depois, Jesus revela o seu propósito, manda chamar Maria, e outra conversa vai acontecer. Eu acho interessante eu mencionar isso, porque são 2 irmãs vivendo na mesma casa, mas com personalidades muito diferentes, né? Marta parecia ser muito mais agitada, Marta era aquela que gostaria de servir, talvez fosse uma
uma analítica, talvez, não sei se eu estou usando a palavra certa, mas uma pessoa que questiona, então ela conversa com Jesus. Maria parece-me ser uma mulher mais emotiva, né? Eu estava estudando esse texto, e aí me veio à mente a Nui e a Jô. As duas irmãs, né? Vou pedir licença para os maridos, para eu dar esse exemplo de forma respeitosa, né? Tem a Nui me faz pensar, sabe? Ela manda mensagem, ela faz perguntas, ela quer aprender, é aquela coisa assim, né? Eu vejo nela uma Marta. A Jô me faz até chorar. Ela é carinhosa, ela é tão tranquila, né? Se a gente estiver agitado e chegar perto dela, só do jeitinho dela cumprimentar, vai embora aquela agitação toda, a gente fica calmo, né? E eu me lembrei delas. E elas eram assim, Maria chega agora perto de Jesus e já se atira nos pés de Jesus, né? E Maria fez Jesus chorar naquele momento. Maria fala, se o Senhor se estiver aqui, assim como Marta falou, né, ele não teria morrido. E aí Jesus olha para as lágrimas daquela irmã em sofrimento, para os demais judeus, amigos da família, que foram ali chorar com ela, e ele se comove. E a Bíblia então, e João relata isso de forma brilhante, que Jesus chorou. O menor versículo da Bíblia, com uma mensagem grandiosa, de como Jesus se envolve com os seus filhos, com as suas filhas, como o nosso sofrimento não passa indiferente aos olhos de Jesus, Ele vê, Ele conhece, e Ele chora conosco quando é necessário. Então, Jesus, versículos 39 a 44, o milagre vai acontecer, né? Jesus pergunta onde ele estava, e aí Jesus ordena a algumas pessoas, tirem a pedra. E Marta logo questiona, Senhor, como assim? Já é um morto de 4 dias, ou seja, está cheirando mal, não há mais o que fazer. Eu fico imaginando, talvez agora, já que ele está morto, cuide de nós, fique conosco, nos console, mas não há mais o que fazer, ele está morto. Tudo na Bíblia tem um propósito, irmãos. Por que 4 dias? Eu sei que muitos de vocês sabem disso, mas eu vou repetir para quem não sabe. Porque havia uma crença entre os judeus de que o espírito do morto só saía do corpo, de fato, depois do 4º dia. Ou a partir do 4º dia. Então, até então, havia uma possibilidade, era uma crença, irmãos. Nós estamos falando que isso acontece, né? Que eles acreditavam que 4 dias, bom, então morreu mesmo, agora o espírito saiu, não tem mais o que fazer. E para todos aqueles, era isso que eles estavam pensando, Lázaro de fato está morto, não é um morto de 1º dia, de 2º dia, de 3º dia, então não havia mais esperança, ele estava morto e sepultado, como diz aí no popular, e a pedra estava ali, mas Jesus então, isso acontece, João registra isso, para evidenciar ainda mais, para não deixar dúvida nenhuma, de que Ele, Jesus, é o Senhor da vida, é o que dá a vida, é o que tira a vida, e como Ele não há ninguém pode fazer as coisas que somente Deus pode fazer. E o milagre acontece, Ele chama em alta voz, Lázaro, sai para fora, Lázaro, sai para fora, e aquele que estava morto se põe em pé, e sai da sepultura para a vida novamente. Ele estava atado com panos, da maneira usual, como se preparava um corpo para o seu sepultamento. E Jesus disse, tire tudo isso dele e deixai-o ir. E a Bíblia termina dizendo que todos aqueles que estavam ali, ou grande maioria daqueles, ficaram admirados com aquilo que acabara de testemunhar, porque tinham a convicção, a certeza de que Lázaro estava morto, mas agora ele estava vivo novamente. Aquele que estava morto reviveu. E passam a crer em Jesus. Jesus não é um homem qualquer. Jesus não é uma pessoa especial, e eu tenho repetido isso.
não é um revolucionário. Jesus é o próprio Deus que veio a este mundo para manifestar o amor de Deus por toda a sua criação. E aquele que crê nele, ainda que morra, viverá eternamente. Eternamente. Os 4 sinais messiânicos foram cumpridos. Mas o texto diz ainda que, a despeito de muitos que creram, outros saíram dali rapidamente para contar aos judeus perseguidores o que havia acontecido. Alguns creem, outros rejeitam. Onde está você dentro dessa multidão que vive nessa geração, que enfrenta os dilemas da vida e da morte? Onde está você entre aqueles que creem em Jesus ou entre aqueles que rejeitam? Mas às vezes não rejeita, às vezes apenas está enamorado, simpatizante. Simpatizante, irmãos, não tem salvação. Ou você é de Jesus, ou você continua debaixo da condenação eterna. Somente Ele que tira de sobre nós toda a condenação, todo o jugo do pecado. 4 lições deste texto para nós hoje, e depois algumas aplicações rápidas. A primeira delas é que aqueles a quem Deus ama também sofrem e enfrentam os dilemas dessa vida. Ora, Lázaro ficou enfermo, e ele era alvo explícito do amor de Deus. Quando Jesus é informado daquela situação toda, Lázaro já estava à beira da morte, imediatamente ele morre. Então, aquele a quem Jesus amava, e é assim que ele foi aviado, olha, diga para Jesus que aquele a quem ele ama está enfermo. Não é aquele que ama a Jesus. É claro que Lázaro amava Jesus, mas a ênfase aqui de João é o amor de Jesus pelas pessoas e pelos seus íntimos, por Lázaro. Então vai dizer que aquele a quem ele ama está enfermo. Ele ficou enfermo. Quando uma pessoa fica enferma, a expectativa daqueles que amam essa pessoa é que ela seja curada, seja através de um tratamento, seja através de um milagre, que ela se levante, que ela se recupere, que ela continue sendo alegria, que ela continue sendo presente na nossa vida. Mas não foi o caso de Lázaro naquele momento. Aquela enfermidade foi para a morte, e ele morreu, e ele estava sepultado, a despeito de ser uma pessoa amada por Deus. Isso nos ensina 2 lições. Nos mostra, em primeiro lugar, que aqueles a quem Jesus ama enfrentam, de fato, os dilemas dessa vida. Nós enfrentamos dilemas, nós lidamos com esses dilemas. A teologia da prosperidade, que diz que aquele que está firme, sem pecado, não enfrenta a enfermidade, não enfrenta problemas financeiros, prosperam financeiramente sempre, ela não é verdadeira. Nós entendemos que, mesmo sendo fiéis a Deus, mesmo fazendo a vontade de Deus, mesmo servindo ao Senhor na sua igreja, mesmo sendo voluntários, comprometidos com a obra de Deus, mesmo tendo uma vida de oração, uma vida de leitura da Bíblia, uma vida onde as disciplinas espirituais são cultivadas, ainda assim nós estamos sujeitos aos problemas da vida. Bom, é claro que nós não vamos parar por aqui, porque o texto ensina muitas coisas, mas eu disse que esse fato traz dois ensinamentos. O primeiro é esse, e o segundo, que esses dilemas podem piorar ainda mais. Ainda mais. Você já parou para pensar sobre isso? Foi o que aconteceu com Lázaro. Primeiro era uma enfermidade, só que piorou. Por quê? Porque morreu. Porque morreu. Então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente sabe que essas coisas podem acontecer. No momento da luta, no momento da nossa dificuldade, a Bíblia diz, em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Qual que é a vontade do Senhor para a minha vida? Está aí uma resposta para você. Viver uma vida de gratidão em toda e qualquer situação. Não é pedir para Deus vir dar um chute na tua canela, te machucar, e você, obrigado, Senhor, por isso. Não é isso, mas é que acontece, o mundo é assim, as coisas, nós lidamos com essas incertezas, que na verdade deveriam ser certezas, porque nós cremos no Deus presente na nossa vida, em toda e qualquer situação, mas a nossa fragilidade humana
né? A nossa fragilidade humana faz com que a gente sinta medo, faz com que a gente fique ansioso, faz com que a gente fique demasiadamente preocupado, e tantas outras coisas que acontecem, né? E às vezes, você que é crente no Senhor Jesus, você que espera, tem que ter essa consciência que existem coisas na nossa vida que não vão ser resolvidas, e que nós vamos ter que lidar com ela. Isso é maturidade, isso é crescimento. Lembrem-se do apóstolo Paulo falando que orou ao Senhor para que tirasse dele aquele espinho. E qual foi a resposta de Deus para ele? A minha graça te basta, te basta. Eu tenho comigo que a gente tem que continuar insistindo, a gente tem que continuar pedindo, a gente tem que colocar diante de Deus, porque Ele é poderoso para fazer. Mas a gente precisa estar preparado, maduros, entendendo que essas coisas podem acontecer. Em segundo lugar, Deus tem um tempo estabelecido para todas as coisas, inclusive para o cumprimento das suas promessas. Versículo 6 diz que quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias naquele lugar. Quantas vezes nós pensamos que Deus não está nos ouvindo porque aquilo que pedimos, que inclusive é lícito, que é honesto, que é verdadeiro, não é aquela oração não atendida porque nós oramos para os nossos próprios prazeres, não. Nós estamos falando daquela oração lícita diante de Deus, justa, verdadeira, e a resposta não chega rápida como nós gostaríamos. E quantos estão ainda nesse processo de oração, buscando, já faz tempo, já passei por muito tempo, por muitas dores por causa disso, e esse problema, ele não foi resolvido ainda. Será que Deus me desamparou? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que é por isso que aquilo que estava ruim no início está pior ainda hoje, agora, nesse momento? São questionamentos que na mente humana estão presentes. Senhor, se estivera aqui, Lázaro não teria morrido. Marta disse isso, Maria disse isso. Irmãos, nós temos que entender que Deus tem o tempo dele estabelecido para todas as coisas, inclusive para o cumprimento das suas promessas. Deus sempre responde às nossas orações. Deus diz sim, Deus diz não, Deus diz espera. Quando Deus diz espera é porque Ele está preparando alguma coisa ainda maior, porque a resposta de Deus, seja ela qual for, tem sempre um propósito maior para a nossa vida. Deus nos protege sempre, Deus nos livra de situações, até não respondendo às nossas orações da maneira como a gente quer que Ele responda. Eu tenho que acreditar nisso, eu tenho que crer que é assim, que aquele que visita a igreja, aquele que anda no meio da igreja, que aquele que olha para a igreja, ele sabe o que está acontecendo ali no futuro, porque o futuro já existe para ele, e já está preparado para nós. E quantas vezes nós não entendemos a grandeza dessa dimensão de Deus, que vê até o futuro que nós não conseguimos ver. Então Ele sabe, porque Ele já está lá, porque Ele é eterno. A gente não sabe que tem um cruzamento perigoso, ou a gente sabe que o cruzamento é perigoso, mas a gente não sabe que, quem sabe, um carro passaria ali, quando eu resolvi entrar na luz amarela, e aí ele fura o pneu do carro, e a gente reclama. Pô, justo agora, furou o pneu, pô. A gente tem que crer que Deus está no controle, que Deus está nos protegendo, que Ele tem o tempo dEle. Quando Jesus soube da enfermidade de Lázaro, ainda se esperou 2 dias, porque Jesus tinha um propósito maior, que era a glória de Deus. Manifestar a glória de Deus. Irmãos, tudo que existe, tudo que somos, tudo que temos, tem que ser para a glória de Deus e não para a nossa glória. É para a glória dele. Eu acho que eu tenho um negócio com esse negócio de glória. Eu fui dar uma nascida numa cidade vizinha lá de casa, da minha terra natal, porque eu sou de uma cidade que se chama São João Batista do Glória. Quando eu nasci, não tinha, do Glória, não é nem da Glória, é do Glória. E quando eu nasci, essa cidade não tinha uma rua asfaltada. Eu me lembro quando eu vi eles instalando iluminação elétrica, uma luz amarela,
em torno ali da casa da minha avó, da igreja católica da cidade. Eu falei que não tinha uma rua asfaltada, falei, né? Tinha 3.000 habitantes. Não tinha hospital, né? A minha mãe foi para Passos. E então eu nasci nesse lugar. Olha, imagina São João Batista do Glória. Aí eu brinco assim, Deus me tirou de São João Batista do Glória, esse caipira bobão aqui, e me trouxe para morar no Pavilhão da Glória. Sabe o que é o Pavilhão da Glória? Os meus irmãos que moram lá no meu condomínio sabem. Esse é o nome da minha rua. Glory Bower. Chique, né? Então não tem jeito, Deus dá sinais para a gente. Deus dá sinais. Tipo assim, Sandro, você está entendendo, meu filho? Você foi criado para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Faça tudo para a glória de Deus. Não para a sua glória, não para a glória dos homens, mas para a glória. E é para a glória que eu vou. Eu saí do glória para ir para a glória. Você entendeu? Do glória e estou indo para a glória. Vem comigo para a glória. Vamos para a glória junto, gente. Então, deixa eu pular um pouquinho aqui. Terceiro, Deus não é indiferente à nossa dor, ao nosso sofrimento e ao nosso dilema. E isso fica evidenciado, eu já falei um pouco sobre isso quando ele conversa com Maria. Jesus se emociona ao ver aquelas pessoas. A Bíblia diz que ele chorou ao ver aquele sofrimento. Eu fico imaginando que não é nem porque Lázaro tinha morrido, porque ele era Deus, ele sabia o que ele ia fazer. Mas aqui, mais uma vez, como nos outros evangelhos, nós já mencionamos aqui, Jesus se compadece das pessoas. Mas esse seu compadecimento não é pena, não é dó, é muito mais do que isso. Ele experimenta nele mesmo a dor que nós sentimos. É verdadeiro, é profundo. Não é à toa que a igreja é chamada de a noiva de Cristo. E quando o homem deixa a casa do seu pai e da sua mãe, ele se une com a sua mulher e os dois se tornam uma só carne. A igreja que somos nós, que somos a noiva e Jesus o noivo, é como se fôssemos um só. Então, ele é incapaz de não sentir a nossa dor. Ele é incapaz de ser indiferente aos nossos problemas. Ele é incapaz de ser indiferente aos nossos medos. Não dá para Jesus ser indiferente, não dá para Jesus ignorar absolutamente nada. E é exatamente por causa disso que a Bíblia diz que ele veio e ele mesmo disse, olha, a minha vida ninguém tira de mim, eu a dou voluntariamente, justamente para sanar essa ferida, sarar essa ferida, curar essa dor, eliminar essa dor da condenação, trazendo vida e vida em abundância. Então presta atenção, você que está passando pelo vale da tribulação, do sofrimento, lembre-se que Jesus está com você, que Ele está olhando para você, que Ele se importa com cada uma das situações nas quais você está envolvido nesse momento da vida, porque Ele não é indiferente àqueles que sofrem. Quarto e último lugar, o Deus que chora é também o Deus da vida e o Deus do impossível. Sabe, irmãos, esses milagres foram escritos para a gente crer que de fato eles aconteceram, para a gente crer então no poder de Deus, para a gente entender que Jesus é Deus e o que nós fazemos em nome de Jesus, nós temos a aprovação de Deus. Chegamos no grande momento do texto, quando Lázaro volta à vida. Jesus ordenou que eles tirassem a pedra. Marta, testemunha ocular da morta, questiona, porque já era o quarto dia, já cheirava mal. Jesus responde a Marta, e eles tiram a pedra. Jesus ora ao Pai, revela mais uma vez o propósito de glorificar a Deus na sua vida. Jesus chama Lázaro para fora, e aquele lugar não era o lugar
de Lázaro, aquele lugar de morte não era o lugar onde ele deveria estar, aquela condição de morto não era a condição para ele naquele momento. Lázaro, ao ouvir a palavra de Jesus, saiu para fora. E é aqui que nós nos identificamos com Lázaro, pois a Bíblia também diz que nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mortos nos nossos delitos e pecados. E Jesus veio até nós e nos deu vida novamente. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23, que o salário do pecado é a morte. E em Isaías capítulo 59, versículo 2, diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então pecado é coisa séria, é morte espiritual. Pense nisso comigo, pior do que a morte física é a morte espiritual, e a morte do espiritual é por causa do pecado. E Jesus veio ao nosso encontro quando nós ainda estávamos mortos nesses delitos e pecados, e Jesus nos propõe uma troca. Ele nos dá a vida, Ele nos dá o Espírito, Ele nos dá a salvação, Ele nos dá o poder de Deus, e em troca nós entregamos a Ele apenas os nossos pecados. Que coisa grandiosa, que coisa maravilhosa. É isso que Ele quer, que você confesse os teus pecados, que você reconheça a enfermidade do teu coração, da tua mente, da sua condição, e entregue a Ele, e Ele em troca vai te dar salvação. Em troca Ele vai te dar vida espiritual. Em troca, aquilo que fazia separação e que impedia de que as nossas orações pudessem ser respondidas, agora vai cair por terra. Irmãos, que lindo que é isso, que troca maravilhosa. Que troca maravilhosa. Já não somos mais escravos do pecado, cantamos aqui que somos livres. Não praticamos o pecado, ou não vivemos no pecado. E quando cometemos o pecado é um acidente no nosso caminhar. Apenas duas aplicações, o Ministério de Louvor pode subir. Para a gente terminar, e eu quero desafiar você nessa manhã. A primeira é entender que a nossa maior necessidade nessa vida é Jesus. Reveja aí os seus conceitos. Há uma canção antiga que diz: quero rever meus conceitos e valores, eu quero recomeçar, eu quero voltar ao primeiro amor. Mesmo sendo crentes, irmãos, no Senhor Jesus, há momentos da nossa vida que nós perdemos, deixamos ir embora, deixamos escapar valores, princípios que não podem escapar jamais. Parte dos judeus creram em Jesus, outra parte não. Crer em Jesus significa admitir, declarar, confessar que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo, como Marta declarou no versículo 27. Senhor, eu tenho crido que Tu és o Filho de Deus, que havia de ser enviado. Se você ainda não se rendeu a Jesus, eu quero dizer para você que é hora de você fazer isso. É hora de você falar: Senhor, talvez você não saiba nem orar, né? Não saiba nem por onde começar. É simples. Fala assim: Jesus, eu quero ser Teu. Jesus, eu quero receber o Teu perdão pelos meus pecados. Jesus, eu quero viver eternamente com o Senhor. Eu não quero que a minha história termine em condenação. Simplesmente fala assim: olha, Jesus, eu estou sentindo alguma coisa aqui, eu estou entendendo. Entra na minha vida, assume a minha vida, assume o controle, me salva, Jesus. A Bíblia diz que a salvação é de graça para todo aquele que crê. Jesus não está pedindo para você mudar de vida agora, para você herdar a salvação, para você ganhar a salvação. Ele está pedindo, ou Ele está se revelando a você, para que você possa crer que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o próprio Deus, e aquele que nele crê, ainda que morra, viverá eternamente. Mudar de vida é depois. Primeiro você se entrega a Jesus, primeiro você reconhece: Jesus, está tudo errado, eu estava crendo em coisas que não fazem menor sentido, eu já procurei
solução, já procurei encontrar paz para os meus conflitos existenciais, mas eu não consegui. O pastor está falando que essa paz está no Senhor, que essa solução está no Senhor. Então, manifesta isso na minha vida, toma conta do meu coração, abençoa a minha casa. É simples assim, irmãos. Segundo lugar, é preciso confiar e descansar em Jesus em todas as situações que enfrentamos. Situações da vida presente e situações além da vida. Irmãos, ontem dois eventos diferentes estavam acontecendo ao mesmo tempo. Eu fui convidado para os dois. Uma celebração pela vida, um aniversário, aliás, 2 aniversários, porque a Nui e a Jo fazem aniversário no mesmo dia. Mas no mesmo tempo, no mesmo horário, estava tendo um ofício fúnebre, um memorial service, daquele jovem trabalhador que faleceu aqui na nossa propriedade, aquele acidente terrível de 15 dias atrás aqui na nossa propriedade. No aniversário era a situação da vida, né? Celebrando a vida. No ofício fúnebre, refletindo sobre a morte. Eu tive a oportunidade, Renan estava lá comigo, de levar a palavra àquelas pessoas. Eu não estava aguentando, eu não fui convidado para isso, eu fui avisado que ia ter, na verdade, o ofício fúnebre. E ouvindo ali, vendo o sofrimento e os discursos, e não é possível, será que não vai ter um padre, um pastor que seja para falar alguma coisa, para fazer uma oração? Aí já no finalzinho eu levantei, corri lá para a cerimonialista e falei assim, olha, eu sou pastor, será que a família permitiria que eu desse uma palavra? E ela foi lá e perguntou à família, a família permitiu, eu dei uma palavra. Alguém antes testemunhou de que o Ricardo, que faleceu, era crente no Senhor Jesus. E vendo aquelas fotos dele sorrindo, parece que era uma pessoa alegre, brincalhona, cheia de vida. Deus colocou no meu coração que quando a gente passa pela experiência da morte com Jesus, a gente continua sorrindo no céu. A nossa voz não se cala jamais, o nosso louvor não cessa, a nossa adoração não cessa, porque lá no céu a gente continua louvando e adorando ao Senhor por toda a vida. Nada nos cala mais, nada é mais forte do que aquilo que nós temos em nós, que é a fé no Senhor Jesus Cristo. E Ele nos convida para nós confiarmos, porque mesmo quando uma situação parece estar fora de controle, como estava para Marta e Maria naquela ocasião, ela continua sob o controle de Deus, Deus continua no controle, e quando a gente entende isso, a gente confia, então a gente confia, a gente entrega nas mãos dEle, e pede, Senhor, toma conta disso, me ajuda nisso. E você enfrenta as situações dessa vida, os problemas, as lutas, os desafios que são postos diante de você, mas você vai com essa confiança de que o teu Deus que te ama está contigo. É preciso confiar. Eu vou dizer para você, quanto mais firme é a tua confiança, quanto mais firme, mais convicção. Olha, eu não estou falando da fé salvadora agora, como eu falei no ponto anterior. Eu estou falando desse relacionamento com Deus hoje, que é para os salvos, para aqueles que já entenderam a fé salvadora. Quanto mais convicto que você está, que Deus abençoa hoje, que Deus cuida hoje, que Jesus está com os olhos dele sobre você hoje, mais você vai conseguir descansar. Sabe o que é descansar? Tirar aquela tensão de sobre os teus ombros. Você não vai ser indiferente ao problema seu, do seu irmão, da sua casa. O problema pode até continuar ali, se não for aquela hora de Deus. Se ainda não chegou, ou não chegaram os 4 dias, mas você confia, você entrega, e Deus vem e te dá descanso lá na alma. Sabe? Está doendo, mas há descanso. Está doendo, mas há paz.
E eu pude falar disso lá naquele ofício fúnebre. E pensei que seria a última palavra. Mas não foi, porque aquela viúva brasileira, em sofrimento durante todos esses dias, como ninguém mais, não queria falar com ninguém. Não conseguimos falar com ela. Renan conseguiu falar com a filha, eu falei com a sobrinha, eu falei com o cunhado, mas não conseguimos falar, porque ela disse, mandou até um recado para mim através da Bianca: olha, diga para o pastor que eu sou muito grato pela tudo que a igreja fez por mim naquele dia, e os telefonemas e as orações, mas eu não consigo falar mais, eu não tenho o que falar, eu não consigo falar com ninguém. E no final aquela mulher se levantou, foi até o púlpito, pegou o microfone, para primeiro agradecer a Deus pela vida maravilhosa que ela teve ao lado do esposo que Deus deu para ela. E depois para agradecer todas as orações, todo o carinho dos amigos, da família, da igreja, e dizer que ela estava sendo fortalecida. E ela cria em Deus, que Deus completaria essa obra no coração dela. Às vezes é festa, às vezes é luto, às vezes é um problema aqui, às vezes é a morte que vai para além da vida. Confie, espere e descanse no Jesus. Deixa eu falar para você, você que ainda não veio, vem para Jesus nessa manhã. Você que anda meio frio, meio desviado, meio que abandonando a fé, pensando mais nas coisas deste mundo, nos prazeres do mundo, no trabalho exagerado, volta para Jesus. E você que está com Jesus, não vá embora, fique firme, permaneça firme no Senhor Jesus, perseverantes. Ele há de completar essa obra, Ele é a nossa segurança, Ele é o nosso porto seguro. Mestre, eu preciso de